O que são práticas antiéticas que as escolas fazem? Exigindo que você compre livros didáticos novinhos em folha na livraria da faculdade. Pois essa é a única maneira de obter o código de acesso para completar as tarefas exigidas no site da editora. Não permitir que as crianças usem a casa de banho. Como alguém que foi diagnosticado com múltiplos problemas reprodutivos em uma idade precoce, tive alguns períodos bastante intensos. E esta regra tornou a escola ainda pior. Recebi o apelido de garrafa de pintura porque minha escola era infame por negar o banheiro. Eles estavam fechados para todos os alunos durante um determinado período por causa do mau uso e eu literalmente não tive nenhuma ajuda de ninguém. Nunca percebi que isso era tão ruim para outras pessoas também. Estudantes aprovados que não estão prontos para a próxima série porque precisam aumentar suas taxas de aprovação para manter o financiamento. Está preparando as crianças para o fracasso no caminho. Algumas escolas se concentram muito em certas métricas. Uma escola em minha área tem um índice ridiculamente alto de graduados que vão para a faculdade. Eles fazem isso em parte encorajando fortemente os estudantes que não pretendem ir para a faculdade a desistir ou fazer testes no último ano do curso. Não consigo lembrar o nome dele. Mas há um princípio que uma vez que você começa a usar uma métrica como referência, ela deixa de ser útil como métrica. Como se não houvesse metas a serem atingidas. A porcentagem de alunos que vão para a faculdade seria uma boa maneira de comparar quais escolas da região produzem mais alunos prontos para a faculdade. Mas como cada escola quer melhorar esse número por qualquer meio possível, você não pode realmente garantir de nenhuma maneira. Talvez algumas escolas falsifiquem os números assim. Mas também talvez algumas escolas deem demasiada ênfase à preparação para a faculdade em detrimento das habilidades práticas. Ou outras escolas obriguem todos a pelo menos se candidatarem, etc. É uma chatice. Dar preferência às crianças que os pais doam dinheiro e fraternizar com professores ou diretores de escola. A pessoa que me intimidou foi o filho do diretor da escola. A diretora da escola decidiu sentar as duas crianças para conversar sobre o assunto. E ela estourou em lágrimas de crocodilo e disse-lhes que eu é que a estava magoando. Adivinhe em qual de nós acreditamos e em qual de nós gritamos. Sim, vale a pena ter pais importantes. Eu tinha dois colegas de classe que estavam sendo intimidados pela mesma garota que era filha de alguém rico e talvez até famoso de alguma forma. Um colega de classe confortavelmente de classe média e o outro era rico, muito rico. A menina de classe média teve que aturar esta menina durante 2 anos e os professores não fizeram nada. A menina rica se tornou um alvo em menos de 2 meses, chega ao ponto de ruptura. A garota é suspensa, retorna e passa uma semana isolada. Tem seu grupo de forma alterada para acomodar o que era basicamente uma ordem de restrição escolar e é mantida de volta todos os dias após as aulas para garantir que não havia como ela retaliar fora do recinto escolar. Fui vítima de um menino com pais ricos e uma carreira promissora, e a escola não fez nada que não me surpreendesse. Mas a diferença com aquele colega rico foi inacreditável. Despedir pessoal do refeitório por servir alimentos a estudantes pobres cujas famílias não têm condições de pagar. Isso ferve meu sangue. E eu era uma das crianças que contava com o programa de almoço gratuito reduzido no ensino médio. Porque minha mãe foi demitida e meus pais não tinham condições de nos dar dinheiro para o almoço todos os dias. Então tivemos que utilizar o programa. Felizmente, nunca me foi negado o almoço. Mas vi as histórias de crianças que não podiam pagar uma boa comida porque não podiam pagar. Eu pagaria mais em impostos para que cada aluno tivesse uma refeição quente 2 vezes ao dia. Ter apenas um banheiro aberto em uma escola de ensino médio. Há milhares de crianças. Este foi o acordo para nós durante um pouco o último semestre, quando a tendência da TikTok sobre roubar coisas estava acontecendo e acabou chegando ao ponto de que o único banheiro que estava aberto era o que ficava perto do auditório. A caminhada da sala de aula até aquele banheiro em particular poderia ser de 2 a 3 minutos, dependendo de onde a classe estiver, e eles estavam sempre lotados. Mas os professores ainda esperavam que demorássemos apenas um pouquinho. Minha filha, a melhor amiga, estava correndo na pista e os ônibus gritavam com ela para dar mais voltas. Ela disse a elas que suas pernas estavam doendo muito, então elas gritaram com ela e disseram a ela para correr mais uma volta. Ela começou a chorar por causa da dor e acabou caindo, quebrando ambas as rótulas. Enquanto ela se colocava ali gritando, os técnicos nem sequer vieram para ajudá-la. Uma das crianças chamou a polícia e quando eles apareceram os treinadores agiram como se não soubessem o que fazer com a situação. Para piorar a situação, minha filha estava na equipe de vôlei pista e eles tentaram fazer o mesmo com ela.
Mas eu subi para a escola e fui para o diretor e treinadores para empurrar as crianças para o duro. Só para que os treinadores pudessem ganhar seus jogos. Mandei minha filha para uma clínica de reabilitação por problemas de pernas e eles disseram que suas pernas estavam estressadas e os treinadores estavam trabalhando demais para ela. Por isso, vou tratar disso com o superintendente da escola. Isto é a nível universitário. Digamos que você seja um estudante graduado que acabou de garantir uma oportunidade de viajar internacionalmente com financiamento universitário para sua pesquisa. Você faz um pedido de viagem com um orçamento sugerido de viagem e hospedagem que é aprovado dentro de seu financiamento. Você, o estudante de graduação, ainda tem que adiantar o dinheiro. Não importa o quanto ele seja. E o reembolso pode levar de 3 semanas a 3 meses dependendo de quanta pressão o departamento financeiro está sofrendo. Que opera em uma base de primeiro a sair. Assim, você garantiu esta maravilhosa bolsa por milhares de dólares. Não ganhando nenhum pequeno dinheiro como estudante de graduação. Talvez você seja até mesmo um estudante totalmente financiado. Não pagando nenhuma mensalidade. Você ainda pode ser muito pobre para realmente conduzir a pesquisa que lhe foi trazida para fazer. Premiando o atendimento perfeito e encorajar as crianças a irem à escola enquanto estão doentes é bastante antiético. Se você me perguntar, minha escola tinha isenções. Ou seja, se você tivesse uma frequência perfeita a cada semestre, você teria que pular 2 de seus exames finais, 1 ou 2 ausências ou atrasos e você teria uma pular. Mais do que ter que fazer todos eles, todos nós estávamos doentes o tempo todo porque ninguém poderia suportar abrir mão de suas isenções. Os alunos intimidados são aconselhados a sair porque é mais fácil expulsar uma vítima silenciosa do que um intimidador barulhento. Foi dito à filha de minha melhor amiga para talvez usar roupas que a tornem menos alvo de valentões. Minha amiga era muito pobre e sua filha usava frequentemente roupas usadas, mais velhas e não muito da moda. Fiz de tudo para lhe dar roupas e ela adorava e era a pessoa mais grata. Infelizmente, isso não parou e ela acabou tendo que trocar de escola. Eu tinha um aluno que nunca apareceu e nunca trabalhou em minha classe. O diretor me pediu para mudar seu F para um 75. Eu respondi por e-mail, explicando que o aluno nunca fez um esforço, etc. Ele me disse para fazer parte da equipe e fazer o que me foi dito. Eu era apenas um professor de 2º ano e tinha medo de perder meu emprego. Por isso, obriguei-o. O mesmo diretor, alguns anos depois, tivemos uma aluna muito grande. E enquanto ela andava um dia pela rampa do ônibus, alguns garotos chamaram pela janela do ônibus as coisas imundas que eles queriam fazer com ela. Enquanto também chamavam sua gordura. Eu os escrevi e os mastiguei. Quando o diretor leu a indicação, ela simplesmente disse, meninos serão meninos e rasgou a indicação. Até hoje, eu gostaria de ter perguntado o que ela teria feito se isso tivesse sido feito a uma de suas filhas. Mas fiquei tão chocada. Ainda ferve meu sangue. Eu sou o caso de haver um incêndio. Eu acho que é uma estupidez termos que ir em ordem alfabética. Portanto, Adão está feliz e saudável. Mas Asha acabou de se transformar em cinza. Na minha opinião, todos eles deveriam entrar em uma fila, não importa o que aconteça. Fazer a escola começar às 7 da manhã e a rota de ônibus passar por sua casa antes das 6h30 da manhã. Portanto, você tem que se levantar por volta das 5h30 às 6 da manhã todas as manhãs. Então diga que você tem uma atividade extracurricular que leva pelo menos 2 horas. Mas se for um jogo esportivo, provavelmente está mais perto de pelo menos 4 horas. Então digamos que você tenha um teste amanhã, assim como algum trabalho de casa, para que você estude e trabalhe por pelo menos 2 horas. Neste ponto, você passou bem mais da metade do seu dia fazendo atividades relacionadas à escola. Se você quiser dormir 8 horas completas, o que é improvável, isso deixa com cerca de 2 horas de tempo livre por dia, das quais um bom pedaço provavelmente é gasto comendo uma refeição, tomando banho, se preparando para o dia seguinte, etc. E então as pessoas ficam surpresas quando os adolescentes estão sempre cansados, deprimidos, ansiosos, etc. As escolas ficam confusas. Quase todas as escolas são muito hierárquicas e ensinam as crianças a nunca questionar a autoridade, neste caso, o professor ou o diretor. Os professores às vezes são incorretos, ou podem explicar mal as coisas, e a política escolar às vezes pode ser profundamente injusta. É fortemente doutrinado que as crianças nunca devem questionar essas coisas.
E muitas vezes é punido quando o fazem. Isto leva as pessoas a crescerem com uma abordagem hierárquica muito insalubre de quase todos os aspectos da vida. Fazer as crianças terem que pagar pelo almoço. Eu cresci onde alguns estudantes pagavam integralmente, outros pagavam reduzido e outros não pagavam nada, dependendo da renda da família. Se você não pagou, recebeu um sanduíche com 4 fatias de queijo e foi só isso. Mas, honestamente, ninguém deveria ter que pagar nada pela merenda escolar. Manter seus registros e diploma porque seus pais estão atrasados nos pagamentos. Fui a uma escola particular muito boa, mas cara, que meus pais puderam pagar consistentemente quando eu era muito jovem. Mas me esforcei depois de 2008, quando eles estavam atrasados nos pagamentos. A escola guardava minha folha de notas dos meus pais, de modo que eu nunca podia ver os comentários que meus professores teriam sobre mim. E finalmente, na minha cerimônia de formatura, eu não podia ter acesso ao meu diploma nem às minhas notas, que eu precisava para completar meu dossiê universitário, até que meus pais pagassem o que deviam à escola. É claro que as pessoas deveriam pagar suas dívidas, mas levá-lo com os alunos me fez sentir muito mal. Assim, por cerca de 1 ano, trabalhei para um serviço federal de empréstimos estudantis. As pessoas telefonavam e eu tentava ajudá-las a encontrar uma maneira de administrar seus empréstimos estudantis. Eu não quero realmente desvendar o empréstimo estudantil, mas existem escritórios de ajuda financeira por aí que estão diretamente deitados para seus estudantes em potencial. Se eu tivesse uma pessoa que me dissesse que não teria que pagar seus empréstimos se eles se formassem, eu diria que essa pessoa é uma idiota. Quando eu tinha 10 pessoas que me disseram isso, acho que há alguém que os informou mal. Todos esses estudantes frequentaram faculdades bíblicas no Tennessee e no Arkansas.